Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Sejam bem-vindos ao programa Conexões. Eu sou Edivaldo Toledo, enfermeiro, e hoje eu estou com a doutora Núria Margalef. Ela vai falar sobre o processo de envelhecimento. Afinal, né, doutora, todo mundo quer saúde e sorte, só que nem sempre é assim, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o assunto, sobre o envelhecimento saudável, sobre aquilo que a gente tem que colher para poder chegar lá, né? Exatamente. Muito obrigado por ter aceito o convite, dar o seu tempo. Eu que agradeço, eu fiquei muito lisonjeada com o seu convite, viu? Muito obrigada. A doutora Núria, ela é médica geriátrica, ela atende aqui na nossa região, depois eu vou passar todos os contatos dela. Ela atende de uma forma única os meus clientes. Atende sim. E, doutora Núria, vamos falar sobre aquele tema, né, que todo mundo quer a parte boa, mas tem uma partezinha ali que... Como você falou, o envelhecimento é uma poupança, né? É uma poupança. É uma poupança no decorrer da vida. Não adianta você chegar mais na frente e achar que vai colher, eu sempre brinco, não adianta plantar melancia e querer colher abacaxi, né? Não tem como. Pois é, não dá para ficar só com as delícias, né? Você vai ter que falar das dores do envelhecimento. Exato. E as delícias. Eu queria ficar só com as delícias, mas... Mas as dores fazem parte também, né? E quando a gente fala de dor, as pessoas acham que envelhecer, que todo mundo que vai ficar velho vai ter dor. Mas quando a gente está falando aqui de dores, a gente está falando das perdas que a gente vai tendo no decorrer da vida, né? Quando a gente fala de envelhecimento, ninguém quer ficar velho, mas o envelhecimento começa desde que você nasce. Você começa a envelhecer ali, né? O crescer, o amadurecer, tudo isso é envelhecimento diário, né? É que ele passa a ficar mais visível a partir de uma determinada idade. Então, quando falam, quando é que a gente começa a envelhecer? Na verdade, começar a envelhecer, a gente começa a partir dos 30 anos. Olha, já tem muita gente agora, já ficou triste, já ficou arrasada. Já estou arrasado. Mas começa lá, pelos 30 anos. Então, a gente fala que quando você nasce, tem a fase de crescimento, você cresce até mais ou menos uns 21, 22 anos, depois você assume um platô de estabilidade, a partir dos 30 começa a descida. E como é que a gente vai descer? Tudo depende... de um conjunto de coisas, né? Eu brinco, como é que cada um vai descer a ladeira? Uns mais rápido, outros mais devagar. Mas do que depende? Não depende só da parte genética, tá? Depende também do estilo de vida que você leva. Sim. E da sua condição social, né? Claro que aquelas pessoas que vêm de uma família mais longeva, elas têm uma carga genética favorável. Tá? Mas elas também têm um passo à frente. Claro, elas têm um passo muito à frente, mas elas também podem perder esse passo se elas fizerem muitas coisas erradas, né? Ou seja, tem um estilo de vida inapropriado. Fumar, beber, ser sedentário, não ter uma vida social, né? Ser uma pessoa que está sempre estressado, levando uma vida na correria. Tudo isso são fatores que fazem com que você envelheça mais rápido. Né? O comer em excesso, então hoje em dia a gente sabe que a obesidade ela é um processo inflamatório, né? E faz com que você envelheça mais rápido, né? Então você tem que cuidar das suas doenças, porque conforme a gente vai envelhecendo, os fatores de risco vão aumentando para determinadas doenças. Existem muitas doenças que estão ligadas ao próprio envelhecimento, né? Uma delas é o câncer. O câncer por si só pelo fato de você envelhecer, o seu risco de desenvolver um câncer é muito maior. Mas isso não quer dizer que você vai ter. Você tem que ter a sua característica genética. Núria, e agora eu tenho característica genética e tô ficando idoso. E aí, quer dizer que eu vou ter? Não, porque existem os fatores que são modificáveis e os fatores que não são modificáveis. Os não modificáveis é sua característica genética, essa não tem como mexer. Mas eu tenho todos os outros que eu posso mexer. Então, no seu estilo de vida, na sua alimentação, se você faz atividade física, se você dorme bem, né? Que todo mundo fala dos pilares do envelhecimento saudável, né? Então, as doenças crônicas, elas aumentam com a idade. A hipertensão, a diabetes, as demências, hoje em dia a gente fala muito do Alzheimer, né? Mas existem inúmeras doenças de coração, né? Então aumentam a incidência de infarto, aumenta a incidência de derrame, são todas que vêm junto com o envelhecimento. Mas isso você pode
apresentar quando você tem 40 anos, ou você pode apresentar quando tiver 90. Ou não apresentar. Ou não apresentar. Porque hoje em dia a gente tem muito idoso que é mais saudável do que muito paciente jovem. Sim. Muito. Eu vejo isso no consultório, é claro. Eu vejo o filho que acompanha a mãe na consulta, a mãe que tem 90 anos está muito melhor do que o filho que você olha do lado e vê que ele está péssimo. É o que eu estou fazendo, eu estou encaminhando os filhos, porque os meus idosos estão super bem cuidados e eles sabem todos os passo a passo de como chegar, afinal eles chegaram lá. Né? Agora você está vendo lá no consultório, eu estou mandando os filhos, porque os filhos talvez não vão chegar. Talvez não vão chegar na mesma idade dos pais. E o que a gente observa hoje é muito interessante. Hoje a gente tem filhos idosos cuidando de pais idosos, né? Então, esses filhos realmente já estão no consultório. E se a gente não cuidar bem desse filho, que também está envelhecendo, ele não vai conseguir cuidar do pai. Eu tenho pacientes que o pai e a mãe cuidam do filho doente, que não se cuidou uma vida inteira e não colheu uma longevidade, uma velhice tão boa. A gente sabe que o mundo está mudando, né? O mundo está envelhecendo. Você pode ver isso na grande maioria dos países. Sim. A gente sabe, a Organização Mundial de Saúde fez uma previsão que para 2050 vão existir mais ou menos 2 bilhões de pessoas acima de 60 anos no mundo. Ou seja, 1/5 da população mundial. No Brasil, essa previsão é de que em 2050 a gente tenha por volta de 140 idosos para 100 jovens. Ou seja, nós vamos ter mais idosos do que jovens. Nos últimos 20 anos, a gente vê pelas estatísticas do IBGE que a população idosa aumentou 30%. Então, você ter mais idosos em 30% em 20 anos é muito rápido. A nossa população está evoluindo, está envelhecendo muito rápido, né? E eu acho que o brasileiro ele ainda tem a dificuldade de entender o que é envelhecer. E tem preconceito também, né, tem. Doutora Núria? No Brasil você não pode ficar velho, não. Né? Você não pode ter cabelo branco, você não pode ter rugas, né? Isso é muito difícil porque já mostra que o tratamento das patologias geriátricas vai ser muito difícil. A gente vê, quando a gente fala, por exemplo, das dores do envelhecimento, claro que a gente tem várias alterações fisiológicas do envelhecimento, né? A gente tem as mudanças que a gente pode falar um pouco sobre elas. Mas quando a gente fala, quando você fala das dores do envelhecimento, as pessoas pensam muito na dor articular, né? Dor física. Mas existem outras dores. Existe o preconceito, que hoje em dia é o etarismo, Sim. Né? Você não pode passar de uma determinada idade que você não serve mais para o mercado de trabalho, né? Você não pode estudar. Você tem a dor do abandono social, né? Então eu estou num determinado lugar e as pessoas têm o desrespeito com o idoso, né? Onde a gente pensa que no Japão um idoso ele é né, idolatrado, porque Sim. ele é o poço da sabedoria. Ele é o centro da família. Ele é o centro da família. Aqui ele é o objeto que fica no canto da sala. Né? Então, é muito ruim. Essa é uma das dores. Outra dor é o fato de que você tem uma vida, uma autonomia e muitas pessoas vão perdendo a autonomia. Porque as doenças crônicas vão chegando e você vai perdendo a autonomia. E perder a autonomia traz a sensação de que você está se tornando um peso para a sua família. Isso também é uma grande dor, né? Que vem junto com o envelhecimento. Ah, mas eu tenho uma família fantástica, mas isso não tira do idoso a sensação de que eu sou um peso, né? Um peso porque eu estou atrapalhando na casa dos meus filhos, porque meus filhos não podem viajar porque eu tenho que cuidar de mim. Isso é uma dor também, né? Que ninguém fala. Outra dor é a dor social. Você trabalha uma vida inteira e, infelizmente, a gente vive num país que quando você aposenta, o seu padrão de vida despenca. Muito. Né? E aí é muito difícil, primeiro, você manter o padrão de vida que você tinha quando você mais poderia usufruir dele, né? Porque você passou uma vida trabalhando e agora eu poderia viajar, eu poderia ter uma casa gostosa, e você perde esse padrão, né? E isso é muito ruim, porque muitas vezes os filhos passam a ter que ajudar, e isso também é outra dor. Mas existem as delícias do envelhecer. Né? Não vamos falar só de coisa ruim. Então fale das coisas boas. Vamos falar das coisas boas também, boas, né? Até porque eu estou
tentando Entrar chegar nessa- lá. Exatamente. Chegar lá. E eu quero mais delícias. Senão o pessoal vai pensar assim, nossa, o que que eu vou fazer no geriatra, né? Só para Ou escutar por que que eu vou desgraça? ficar velho, Porque... né? Não, gente. Não, ficar velho não tá valendo a pena, né? Não, vale vale a a pena. pena. Vou falar para você porque vale. Conforme a gente envelhece, os estudos já mostram que conforme a gente envelhece, a inteligência aumenta. Por quê? Porque é uma inteligência, um conhecimento adquirido. A gente chama isso de inteligência cristalizada. Ou seja, você vai acumulando as informações que você vem carregando no decorrer da vida e o seu pico de inteligência é por volta dos 90 anos. Ou seja, uma pessoa aos 90 anos, ela realmente é muito sábia. Muito sábia. E se você for o mínimo inteligente, você vai colar nela. Porque ela tem muita coisa para te ensinar. Outra coisa, conforme você vai envelhecendo, você começa a se libertar de determinadas coisas como é que eu posso dizer? Estilos que as pessoas te dão. Você leva a vida com mais leveza. Preconceitos, Você né? fala, gente, por que eu vou brigar por isso, que não vale a pena? Você começa a ficar mais comedido. Você começa a ficar menos impulsivo. Não compra briga por qualquer coisa. Não compra briga por qualquer coisa, porque você já viveu determinadas situações e você sabe que aquilo não vai se resolver assim. Você aprende a ter uma resolução de problemas muito melhor. Né? Então, conforme você vai envelhecendo, você às vezes vê aquela vozinha no sofá, o Natal, tá todo mundo brigando na casa e a vozinha tá lá só comendo e só olhando e falando, nossa, coitados, gente, estão brigando, isso não vai levar para nada. Por quê? Porque ela já sabe que a resolução do problema é completamente outro. Né? Isso vem com a idade. Outra coisa que é muito interessante é sexualidade. Hoje a gente sabe que os idosos têm uma vida sexual mais ativa do que os jovens. Meu Deus. É, muito mais ativa do que os jovens. Porque os jovens, eles estão preocupados em levantar, trabalhar e volta correndo e cuida dos filhos e leva o filho na escola. Ou muito aqui, né? Muito no Ou celular, muito fica no celular. recluso. Exatamente. E o idoso valoriza a interação social. O idoso aprende com o tempo que o gostoso mesmo não é interagir com uma máquina. Que o gostoso mesmo é sentar do lado de outra pessoa e conversar. Agora, doutora Núria, uma coisa que não estava, né, nem combinado, tocando na sexualidade, como conscientizar esse povo sobre as DSTs? Essa é a parte mais difícil, sabe? Porque os idosos, eles acham que porque ficaram velhos, eles não vão pegar nada. E é muito difícil você conscientizar sobre, principalmente, o uso de camisinha, né? As meninas se protegem mais. Tá? Os meninos, eles acham que não precisa. Mas talvez não só por conta de patologias, né? Por conta das ESTs, mas também por conta da higiene, elas se cuidam exigem, mais. Né? Elas se cuidam mais. A mulher, por si só, ela é mais cuidadosa com a saúde do que o homem, né? Tanto que vivem mais. Vivem mais, exatamente. O homem, ele tem um pouco esse descaso. E aí, às vezes, se empolga e acaba não querendo usar um preservativo porque acha que vai chupar a bala com papel. E não é verdade. Então, às vezes, quando a gente tem esse assunto, quando o paciente traz esse assunto de que ele quer namorar, que ele está com uma namorada, ou que ele quer namorar, conhecer uma outra pessoa, está se interessando, vão viajar, eu acabo introduzindo o assunto, falando sobre a importância de se prevenir, de ficar de olho. Lubrificante. Exatamente, lubrificante. Para as meninas, a gente acaba ensinando usar alguns cremes para que isso seja mais prazeroso. Sim. E lembrar que para o idoso, a relação sexual tem um outro contexto. Né? Não é tanto o contexto da penetração. Né? O idoso, ele tem mais essa coisa do contexto do afago. Né? Então, as relações sexuais são muito mais gostosas. Tá? Porque você respeita e você sabe o que te traz prazer e o que não te traz prazer. O jovem, ele é mais afoito, querer chegar no final. O idoso não. O idoso vai jantar, aí leva uma flor. Ele vai namorar. Ele vai namorar. Né? E a gente sabe que o sexo depende do namorar. Então, as relações afetivas entre os idosos é muito mais gostosa. Eles não têm vergonha de expressar o que sentem, eles não têm vergonha de ser piegas, né? Ir num karaokê e cantar para a namorada ou para o namorado uma música. Eles gostam do namorar, do sentar. Então,
E nem preconceito com o próprio corpo, né? Não tem, não tem. Porque ele fala, bom, eu envelheci, o outro também envelheceu. E o que importa é eu gostar de você, você gostar de mim. Tanto é que hoje a gente escuta muitas histórias de namorados de infância que se reencontram depois de ficar viúvos e voltam a namorar e casam, vivem juntos e vivem uma vida plena. Plena, são muito felizes, viajam, se divertem, dão risada até das dificuldades do envelhecer. Sim. Né? E essas é uma das delícias, né, doutora? Quais outras delícias a gente pode ter além de namorar? Lógico que a alimentação balanceada, mas tem idosos que a gente sabe que não tem restrição, né? Não é porque está lá geneticamente dizendo, minha avó teve colesterol, teve diabetes, era restrita. Não é uma realidade, né? Hoje a gente percebe que os idosos estão muito mais preocupados com o fato da alimentação e da atividade física. Principalmente que a gente tem muito no sistema de comunicação a informação de que quem não tem uma alimentação saudável e não faz atividade física tem muito mais chance de desenvolver demência, que realmente vem aumentando nos últimos anos. Pós-Covid, então, foi um salto absurdo. E o idoso, ele tem mais tempo para preparar o seu alimento. Então, ele faz o café da manhã gostoso, aí depois ele prepara o alimento, aí depois ele faz o lanchinho da tarde, tem o prazer de receber o neto com um bolo em casa, sabe? Esse é um dos prazeres, né, em relação à alimentação. Em relação a fazer atividade física, vai caminhar, mas encontra a amiga no parque, encontra o amigo fazendo academia lá, musculação, aí senta para conversar, desce, vamos tomar um café? É o tempo, essa é uma das delícias, é ter o tempo para poder aproveitar a companhia do outro. Interação social. Interação social, que nós, na correria do dia a dia, acabamos perdendo. Né? A gente entra, sai, corre, metade das coisas a gente faz pelo computador, a gente está sempre correndo. Né? O idoso, ele começa a ter esse tempo. Aquele tempo, outra delícia quando você tinha seus filhos pequenos, você praticamente não tinha tempo, né? Porque você tem a correria do dia a dia, você tem que prover aquela casa. E você também tem que ensinar, o que é muito desgastante, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe o quanto é difícil educar. E isso demanda uma energia muito grande. Mas quando você se torna avô ou avó, você tem só a liberdade de poder estragar. Essa é uma das delícias. Você dá o chocolate e sua mãe que se entenda com você em casa. É isso que você ouve mesmo no consultório, que os avós estão ali para estragar. E eu tenho filhos que chegam com os pais e falam, doutora, fala para ele que não é para ele dar o doce para o neto. E eu sempre respondo, dá mesmo. Porque quando seu neto lembrar de você, sempre vai lembrar com alegria. Chata tem que ser a mãe e o pai, porque esses é que tem que educar. E ela já fez, esses avós já fizeram o papel do chato. Agora é a vez deles fazerem o papel do legal. O que deixa assistir a televisão até mais tarde, o que deixa comer, na casa deles pode comer o que quiser. Tanto é que na casa de vô e vó pode tudo. Né? Essa é uma das delícias. A minha função como educador já acabou. Agora a minha função é poder rever os meus filhos renascendo, no formato de netos, e poder só ter tempo para expressar o meu afeto. Né? E isso é uma das delícias que o envelhecimento traz, né? O privilégio de poder... E quando a gente fala neto, para quem tem bicho, entende, né? Tem muita gente hoje que não tem filho humano, tem filho pet. Sim. E vovô e vovó cuida do filho pet. E cuida com o maior prazer do mundo. Tá? Experiência própria. Eu tenho uma filha pet e a vovó fica com ela e ela, se tiver que me trocar pela vovó, é menos de 2 segundos. Entendeu? Porque na casa da vovó tudo pode, entendeu? Tudo pode, tudo verdade. Tudo e isso é uma das delícias de envelhecer. E como que os idosos estão vendo essa inversão, doutora Núria? Porque assim, antes, aquele idoso era um pouco mais ranzinza com animais, né? Tudo fora de casa, não... E hoje não, ele trouxe um animal para dentro e esse animal é um membro da família. O que você ouve no consultório sobre isso? Hoje em dia, a grande maioria dos idosos, eles entendem que o animal, independente se seja um gato, um cachorro, um papagaio, ele está ali como um membro da família. E ele é uma peça de afetividade e de interação. Muitas vezes tem muito idoso que todo mundo sai da casa para trabalhar e a única companhia que ele tem para conversar e para passar o dia é o pet. Então aquele pet é o melhor amigo dele.
E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é quando esse pet morre. Sim. Porque esse idoso realmente entra em luto. A gente tem que respeitar. Porque esse idoso era esse pet que saía com ele para caminhar, era esse pet que sentava do lado dele para almoçar, então enquanto ele come, o petzinho está lá comendo também. Quando ele Compartilhou as dores e as delícias, as né? dores e as delícias. E quando esse pet vai embora, é um pedacinho dele que vai embora. Então, essa também é uma coisa que a gente tem que respeitar, que hoje em dia os filhos estão começando a entender quando um idoso entra num processo de luto por perda de um membro tão importante da família, o melhor amigo dele, né? Que é aquele que está o tempo todo e que gosta do idoso, independente se ele tem um cabelo laranja, branco, vermelho, se ele é alto, baixo, magro, gordo, pro bichinho não interessa. E pro idoso também não interessa. Porque a gente vai envelhecendo e vai percebendo que essa casca aqui, todo mundo vai envelhecer, não tem jeito, você pode botar o botox, o preenchimento, o que você quiser, mas ela vai envelhecer. E aí o que você tem que gostar é o que está dentro da casca. Essa é uma das sabedorias também. Então, mas nem todos conseguem essa sabedoria da aceitação da autoimagem. Como trabalhar num público que nem sempre está aceitando essa fragilidade do corpo? Eu vou te dizer que eu tenho tido muitas questões, os homens menos e as mulheres mais. Eu sempre falo que o envelhecer ele é mais cruel com as mulheres do que com os homens. Mas também por condições sociais. Não é só por condição social, porque assim, o homem, se ele fica grisalho, ele é charmoso, a mulher é desleixada. Se o homem fica barrigudo, é porque ele é cinquentão, a mulher é porque é gorda. Então, a sociedade cobra muito. Muito mais da mulher. Então, a mulher, ela tenta parecer jovem o tempo todo. Só que por mais que você queira parecer jovem, em algum momento não vai mais ser jovem. E aí é um sofrimento absurdo, porque eu escuto muitas pacientes falando no consultório. Eu não gosto de envelhecer, eu não quero envelhecer. E muitas com tendência até de você ter que prestar atenção porque tem aumentado a quantidade de suicídio em idosos. Exatamente por cobranças da sociedade. Sim. Cobranças onde você tem que ser o eternamente jovem e onde você não é aceito, sendo que você poderia fazer qualquer coisa. Por que um idoso não pode trabalhar? Por que uma pessoa de 60, 70 anos não pode trabalhar? O que limita ela? Limitação física. Mas se um deficiente pode, por que o idoso com uma limitação física não pode? Tudo depende do trabalho. Então você começa a ser excluído, sabe? E aí, para as mulheres principalmente, você tem que querer parecer jovem o tempo todo, para você continuar sendo aceita pela sociedade. E é muito sofrido, tem aumentado muito as queixas sobre essa autoimagem, sabe? E é muito importante que a sociedade em si cobre menos e também a pessoa desenvolva uma autoaceitação do processo do envelhecimento dela. Foi o que eu disse no começo, morrer cedo ninguém quer. Ninguém quer. Então, é uma condição, eu vou envelhecer, né? Eu acho que hoje a gente tem tido, principalmente nas redes sociais, e isso é muito bom, alguns artistas, porque as pessoas se espelham nos artistas. Sim. Algumas, principalmente as mulheres, elas têm mostrado que é bonito ter o cabelo branco, que é bonito dizer que tem 70, 80, 90 anos, que ela continua trabalhando, que ela continua decidindo o que ela quer para ela. Eu acho que isso é um espelho para que as pessoas comecem a perceber que não é um problema envelhecer, mas que você precisa aprender que cada fase da sua vida você vai ter um aspecto, né? E que você pode ser bonito em qualquer fase da sua vida. Sim. Né? Em qualquer fase. Não é o cabelo que faz a diferença, é o que você é. Né? Tem pessoas esteticamente muito bonitas e às vezes tem 90 anos. E você olha e fala, gente, que pessoa bonita. Né? Quantos velhinhos e velhinhas você fala, gente, que criatura mais linda é essa? E cabelo branco, e anda de bengalinha, e tá tudo bem. É lógico que eu vou falar uma frase agora que é de uma artista, é lógico que ela teve outros acessos enfim, a harmonização, a tudo mais, mas mostra a frase e a colocação da mente dessa pessoa. A Vera Fischer disse que ela só tinha 70 anos. Ou seja, não olha a imagem dela, mas olha a forma que ela pensa. Exatamente. Eu só tenho apenas. Eu tenho apenas 70 anos. Você vê uma Suzana Vieira que tem 84.
e se comporta, e tudo bem, e eu quero trabalhar, eu quero ser ativa. E por que com 84 Ela namora, anos? Então, dá entrevista, trabalha, vai com um filho que é DJ. e qual é o problema? Por que eu não posso viajar? Por que eu não posso namorar? Por que eu não posso morar sozinho? Tá bom, não posso morar sozinho porque tem uma limitação. Ok, mas eu continuo tendo a minha autonomia. O problema das pessoas é que elas acham que porque você envelhece, você também perde a sua autonomia. E essa é uma das funções do geriatra, é mostrar para a família e para o idoso que você tem que trabalhar para você manter o máximo da sua autonomia, para que você possa decidir tudo por você até o último dia da sua vida. E que esse dia não é a gente que decide, né? Esse dia tem algo superior que vai decidir isso, independente da crença de cada um. Mas enquanto a gente está aqui, a nossa obrigação é trabalhar todos os dias para que a gente tenha mais delícias do que dores. E isso depende muito da gente. E depende da cabeça. Depende da cabeça. E isso é um trabalho diário. Não é fácil. Então, se você não consegue compreender o envelhecimento, procure ajuda. Não está errado. Né? Não é um crime você dizer, olha, eu tenho dificuldade de entender. Tá bom, então vamos ver o que a gente consegue fazer para que você consiga passar por esse processo. É como uma adolescente que todas as amigas são magras e ela está acima do peso. Ela também precisa de ajuda, porque senão o que ela vai fazer com ela para poder ser tão magra quanto as amigas? Sim. É a mesma coisa. Eu sou mais velha, minhas amigas são muito mais jovens. E quais são as loucuras que eu vou fazer para parecer também jovem? Quais são as agressões físicas e emocionais que eu vou fazer comigo? Achando que tem obrigação de se encaixar naquele público e não tem. Não tem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma amiga minha, que fala assim, você não tem que se espremer para caber na vida de ninguém. E eu acho que é bem isso mesmo. Você tem que continuar sendo você. Quem gostar de você, tem que gostar de você do jeito que você é. Mas claro que quando a gente fala a pessoa tem que gostar do jeito que você também tem que ser uma pessoa maleável. Não tem que ser um velho rabugento. E nem autoritário. Porque eu sempre falo, existe uma diferença entre ser velho e ser idoso. Idoso é uma pessoa acima de 60 anos. Velho é aquela coisa que a gente joga para jogar fora. É chato, não quer aprender nada novo, acha que tem razão de tudo, não interage com ninguém, é aquele que todo mundo está na mesa conversando e ele está só de cara feia. Esse é o velho. Então, você tem que trabalhar para ser idoso. O idoso não. O idoso, ele conversa, ele interage, ele vai fazer uma atividade física que seja coerente com o que ele pode fazer, né? Ele vai tentar procurar atividades onde ele possa interagir. Eu não consigo caminhar, mas eu consigo fazer um crochê. Eu não consigo caminhar, mas eu consigo jogar um dominó. Então, ele vai procurar coisas que mantenham ele vivo. Até porque, pegando um gancho nessa diferença de idoso para velho, faça uma projeção de como você quer envelhecer e também ser cuidado. Porque é muito diferente quando nós temos um paciente no atendimento domiciliar e ele é velho ou idoso, independentemente da patologia dele. É muito melhor cuidar de um paciente idoso, porque é o paciente que não é fácil, por condições, enfim, de problemáticas clínicas, a gente releva. Agora, quando o paciente é rabugento, não para nenhuma equipe de atendimento domiciliar ali. Mas isso às vezes a gente vê em casal, né? A gente sempre fala dos homens e das mulheres, às vezes a gente tem vem o neto junto com os avós. Você percebe que o neto tem um vínculo muito maior com o avô, porque o avô dá risada, o avô ele é mais leve, mesmo com as problemáticas, ele é muito mais resolutivo. Em compensação, a avó é uma rabugenta. Ele não quer ficar perto da avó. Então, mesmo dentro da casa, você percebe a preferência. Mas é claro, quem é que quer ficar perto de uma coisa velha e rabugenta? Ninguém. Ninguém. Então, sejam a pessoa mais agradável para ser cuidado. Exatamente. Né? Doutora Núria, eu vou chamar o primeiro intervalo. Perfeito. Depois nós vamos concluir esse assunto, se a senhora tiver mais alguma coisa, senão a gente vai partir para perguntas. Aí Ótimo. Eu vou usar toda a sua enciclopédia aí que você adquiriu ao longo dos anos, tá bom? Tá bom. Então, voltamos já. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar
par com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidare Saúde. Cuidare Saúde, onde há cuidado, há amor. Hoje eu quero falar de uma modalidade de atendimento domiciliar que nem sempre as pessoas têm este conhecimento. Você não precisa fazer uma contratação de um cuidador num horário permanente de 12 horas ou 24 horas. Às vezes você precisa apenas de um auxílio ao banho, auxílio apenas a uma consulta ou até mesmo um evento temporário, seja ele 6 horas, 2 horas, finais de semana. Então, a Cuidare também oferece esta modalidade de atendimento. Você não precisa fazer a contratação de um horário cheio e nem uma permanência de longo prazo. É apenas para aquele evento que você precisa. Do geriatra Maria Futriqueira. Olá pessoal, estamos de volta. Hoje estamos falando sobre as delícias, prazeres. Espero que seja mais prazeres do que as dores para o envelhecimento com a doutora Núria. E agora eu vou passar um monte de perguntas para elas, que com certeza são perguntas corriqueiras aí do dia a dia. Foram perguntas de cuidadores, foram perguntas de familiares. Doutora Núria, eu quero uma orientação, na realidade. E agora eu quero que você bem puxe a orelha, de modo geral, porque eu fiz pós-graduação em farmacologia clínica e eu sei que não é o ideal. O que está acontecendo com esse público em geral que tudo quer colocar um comprimido na boca? Pelo amor de Deus! Você sabe que hoje, quando eu vim para cá, eu vim pensando como é que a gente ia conversar, né? E aí uma coisa que me passou pela cabeça foi exatamente essa. Como as pessoas acham que tem que medicalizar o envelhecer. Sim. Né? A gente tem que começar a aceitar um pouco mais que determinadas coisas são do envelhecimento, não é doença. Né? As pessoas acham, minha articulação, eu já não tenho a mesma flexibilidade do joelho, aí tomo colágeno. Aí eu tenho uma ruga, aí tomo não sei o quê. Aí eu não vou no banheiro, porque não come direito, mas aí tomo magnésio de não sei das quantas. Eu falei, gente, você chega com um supermercado, é assustador. Sim. Aí você pergunta, e quando vem ao médico, quer mais comprimido? Se a senhora não fizer uma prescrição... Não vou ser uma boa médica. Não. Se eu falar, olha, vamos fazer o seguinte, tira o remédio, vamos tentar se alimentar melhor. Não interessa. Às vezes beba água, né? Às vezes beba água, é impressionante. É assim, doutora, eu não urino o suficiente, a senhora precisa me passar um diurético. Aí você pergunta, você bebe água? Não. Então, é mais fácil tomar o comprimido. As pessoas, elas não conseguem entender que o caminho tem que ser o inverso, menos é mais. Isso que você falou é uma verdade. As pessoas estão cada vez mais enlouquecidas. Eu acredito também que se vende saúde em comprimido, se vende saúde em suplemento alimentar, as pessoas não conseguem entender que hoje a saúde mesmo tem que ser descascar mais e desenlatar menos. Sabe? Abrir menos pacotinho e cortar mais, voltar a ser o que era antes. Sabe? Lavar a fruta. Não, você já compra tudo. É melhor comprar um biscoito que está escrito lá que é sem glúten, sem lactose, sem felicidade, do que fazer um biscoitinho em casa. Aí você fala, por que você não faz o biscoitinho? Porque eu não tenho tempo. Mas o que você faz durante o dia? Fica no celular ou fica na televisão. Aí você fala, mas por que você não levanta e vai fazer o seu biscoitinho? Com tantas receitas que hoje nós temos acesso, antes a gente tinha que pegar o caderno, né? E ficar folheando. O livro de receita, hoje não. Hoje não, você joga o que você quer, vem tudo. E se você quiser com restrição de lactose, de glúten, tem tudo ali. O que você quiser. Inclusive, eu sempre falo isso muito para os meus pacientes. Está muito na moda essa coisa, eu tenho intolerância a isso, eu tenho intolerância àquilo, eu tenho intolerância a não sei o quê. Essas intolerâncias, elas vêm ocorrendo exatamente porque as pessoas cada vez ingerem mais produtos industrializados. E quando a gente fala produto industrializado, é desde o polivitamínico até o leite, que antes um leite de vaca durava 2 dias na geladeira e hoje dura 2 anos dentro da caixinha. Eu sempre falo, a vaca é a mesma, mas esse leite tem alguma coisa de diferente. Né? Então aí depois você fala, eu sou intolerante à lactose. Não, ser intolerante ao produto industrializado que ficou 2 anos dentro de uma caixinha. Né? Então a gente tem que comer menos industrializado. Se as pessoas começarem a
parar de medicalizar o envelhecimento, as pessoas vão ser muito mais saudáveis. O que mais me preocupa, além desses polivitamínicos, é o uso de analgésicos, né? O uso de analgésico é uma coisa... Eu acho, na minha concepção, é lógico que em algum momento você vai ter alguma dor, mas em qual momento eu preciso me automedicar, né? Porque ele não vai tomar aquilo que foi indicado, porque ele vai tomar aquilo que ele acha que ele tem que tomar. E é muito mais fácil você tomar um comprimido de analgésico do que você fazer uma atividade física, né? Porque a atividade física no começo vai doer mesmo, mas depois, conforme você for ganhando amplitude de movimento, ganhando massa muscular, essa dor vai passar. Só que isso leva um tempo. O que é mais fácil? Tomar o comprimido. Só que a pessoa não consegue entender que ela vai tomar comprimido pro resto da vida. Tá bom que você, no começo, comece a usar o comprimido para conseguir fazer a atividade e ganhando. Eu sempre falo, você vai ganhando a amplitude, a musculatura. Você vai ver que você vai começar a usar cada vez menos o analgésico. Mas, às vezes, é mais confortável o analgésico. É uma pena. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Principalmente na parte daquelas dores que a gente sabe que a gente tem que levar no dia a dia em banho-maria, né? Como você disse, atividade física, água e boa alimentação. Né? Você pega muito paciente falando, eu tenho uma dor de cabeça diária. Primeira coisa que você pergunta, toma água? Não bebe água, bebe 1 copo de água, 2 copos de água por dia. Aí você fala, mas você está desidratado, você vai ter dor de cabeça. Ah, não, mas aí é melhor tomar um analgésico do que o copo de água. Então você fala, gente, se você mudar os seus hábitos, você vai ganhar muito mais saúde. Eu garanto, a saúde não está na farmácia. A saúde está fora da farmácia. Sim. Só que você tem que se empenhar. É aquilo que a gente falou, não adianta você plantar uma coisa e querer colher a outra. Né? Alzheimer, doutora. Quando realmente é aquele gatilho, eu recebi essa pergunta hoje, tem os esquecimentos naturais, Sim. A gente sabe, né? É importante falar sobre os esquecimentos naturais, que aí envolve estresse, desatenção, entre outras, mas as pessoas estão desesperadas por conta do número de aumento, né? De pessoas portadoras de demências. E aí? Como que está lidando isso no consultório? Com certeza está chegando essa demanda cada vez mais no consultório. Tem chegado muito porque as pessoas têm tido mais acesso. Informação. Né? E aí você começa a ter mais informação e as pessoas começam a procurar. Né? A grande maioria ainda é o esquecimento normal, mas é que as pessoas realmente se apavoram. Isso aqui é um esquecimento normal ou eu estou começando a entrar num quadro demencial? O esquecimento normal é aquele que você esquece a chave, esquece de pegar o casaco quando sai de casa. Onde deixou o celular. Deixou o celular, tá? Mas você tem que pensar, se você presta atenção no que você está fazendo. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa fazer uma atividade por vez. É aquilo que eu falo, não adianta você querer fazer arroz e atender o telefone ao mesmo tempo. Alguma coisa não vai dar certo. Aí você fala, tá demenciando, tá vendo, queimou o arroz. Não está demenciando, é que você ou presta atenção no arroz ou presta atenção no celular. 2 coisas não dá certo. É a mesma coisa, eu vou sair de casa, separe as coisas. Guarde sempre as coisas no mesmo lugar. Chegue em casa, aqui é o lugar de pendurar a chave. Se cada dia você chega e bota a chave aqui, outro dia no outro, você não vai achar. Agora, quando é que você tem que começar a prestar atenção mesmo? Né? É quando esses esquecimentos começam a atrapalhar as suas atividades diárias. Comece a ir ao banco 2 vezes no mês para buscar aposentadoria. Então já pegou a aposentadoria e volta de novo e briga com a moça do caixa porque ela não passou e ela já tinha entregue. Começa a esquecer senha de banco. Começa a acreditar em determinadas coisas que você normalmente não acreditaria. Por isso que a gente fala que muitas vezes idoso é assaltado em caixa eletrônico, porque a pessoa fala, deixa eu ajudar o senhor, e a pessoa ela não consegue ter essa malícia. Tá? E às vezes ele está começando a demenciar, porque uma pessoa que não demencia, ela ainda tem uma certa malícia. Ela fala, não, obrigada, eu vou pedir para a moça do banco. Tá? Então, quando você começar a perceber que esses esquecimentos, mudança de crítica, era uma pessoa super doce, agora começou a falar palavrão do nada. Né? Ou o contrário, né? Ao contrário. Ficou muito boazinha. Boazinha até demais. É a senhorinha que agora não pode ver o namoradinho da neta, que ela começa a cantar o namoradinho da neta, fazer gracinha com o namorado. Essa você precisa prestar atenção, tem alguma coisa de errado. Mas eu sempre falo, na dúvida, procure um profissional, procure um médico, tá?
onde a gente vai fazer realmente uma pesquisa. Você tem que olhar tudo. Se não é uma disfunção hormonal, se não é uma deficiência de vitamina, se não é alguma interação medicamentosa, porque às vezes a gente acha, a pessoa vai comprando na farmácia e não consegue entender que as coisas podem interagir, e às vezes interagir com um remédio que você realmente precisa tomar, e você começa a ter outros efeitos colaterais, e um deles pode ser alteração comportamental e de memória, tá? Ou até pode ser o início de um quadro demencial. E se for, hoje em dia a gente tem várias maneiras de tratar. E eu posso te garantir que os melhores tratamentos para os quadros demenciais não são os medicamentosos. Tá? Sim, são mesmo. São os não medicamentosos. Isso, não são os medicamentosos. É interação, é fono, é TO, companhia, resiliência, acompanhamento e com certeza paciência. Muita paciência. Muita paciência. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que muitos dos cuidadores, familiares que viram cuidadores, né, acabam desenvolvendo um estresse de cuidador. A gente sabe que não é fácil. É fácil para mim, que fica 1 hora com o paciente, ele repetir 15 vezes a mesma coisa. Mas e a pessoa que fica 24 horas, todos os dias da semana? Pois é, doutora. Um caso que eu sempre incentivei a família com um quadro de demência frontotemporal. E esse paciente tinha a língua solta, né? A família toda recatada. E ele falava... Tudo aquilo que ninguém tem coragem de falar. Tudo aquilo que ninguém tem coragem de falar, sem filtro nenhum. E eu incentivava, porque a família gostava de sair, eu incentivava de levar, continuar em restaurante, continuar levando no supermercado. E agora eu quero que a senhora fale não para essa família, mas para a sociedade, porque as pessoas olham com um olhar recriminatório, né? E esse paciente não pode ficar recluso no apartamento dele, né? Não deve. Não deve ficar. Assim como a família também não pode ficar constrangida toda vez que retirar ele do apartamento, achando, ai, papai vai falar um palavrão, ai, papai vai falar, vai dar risada da roupa. Pelo amor de Deus, a sociedade tem que olhar o contexto, ver... Um pouco mais de compaixão. Um pouco mais de compaixão. É lógico que não vai estar escrito, né? Esse paciente é portador de demência, mas você olhando algumas características ali, você vai ver, né? Não, pelo amor de Deus, gente, ele não está num comportamento que a gente dita como normal. Existem alguns comportamentos nos pacientes demenciados, principalmente nos frontotemporais, que é a perda da crítica. E eles realmente, às vezes, fazem alguns comentários, eu sempre brinco com a família. Ele vai fazer o comentário que você pensou e não teve coragem de falar. Sim, mas ele vai falar. Entendeu? Então, a família fica muito constrangida. Eu sempre falo para a família, tente levar isso com um pouco mais de bom humor. Né? Você saiu com a pessoa, ele falou um palavrão, brinca, tenta levar aquilo num outro contexto. E claro, se você acha que foi ofensivo a outra pessoa, vá até a pessoa e fala, me desculpe, ele tem um quadro demencial, não foi intencional. Agora, as pessoas, elas também têm que entender que assim como existem pessoas especiais, hoje a gente quer interagir, né, quer integrar as crianças especiais com limitações, a gente também tem que integrar o idoso com quadro demencial, porque essa interação fora de casa é fundamental para que ele não evolua tão rápido para o quadro demencial. Né? Levar as coisas com um pouco mais de bom humor e ser um pouco mais leve. Às vezes falar um palavrão, pensa que talvez aquele idoso realmente tenha uma alteração comportamental, não tenha sido uma coisa agressiva, principalmente se ele está acompanhado. Né? Se ele está acompanhado, qual é a chance de não ser rabugice, de ser um quadro demencial? Grande. Então, às vezes não retruca, porque às vezes a família vai tentar distraí-lo e vir te pedir desculpa. Eu acho que as pessoas têm que começar a ter um olhar um pouco mais empático, sabe? É a compaixão mesmo, se colocar no lugar do outro, porque para a família é constrangedor, é como uma criança que faz birra, né? A família morre de vergonha da criança que faz birra, mas quem nunca passou uma situação dessa? Deus me livre. Nesse momento, né? Deus me livre, mas em algum momento você passou. Pode passar. Você pode né? passar. Então, assim, se coloque no lugar do outro. Ó, tá bom, eu não tenho filho. Nossa, se um dia eu tiver um filho e um filho fizer um escândalo desse, você vai ver. Vai fazer. Ele vai se fazer. você tiver, vai fazer. E a mesma coisa, quem garante que seu pai também não vai ter, sua mãe vai ter um quadro demencial? E que talvez você passe pela mesma situação.
Sim, eu já fiz esse alerta aqui em outro programa, acho que foi com a psicopedagoga, até mesmo das empresas de segurança de supermercado e tudo mais, terem um treinamento, uma capacitação, porque o mercado, por uma questão social, né, do Brasil, né, o brasileiro adora um supermercado, acaba levando esse idoso demenciado para o supermercado, né, e ele acaba lá pegando várias coisas, comportando, tendo um comportamento, às vezes, como eu disse, dito não adequado, e os próprios seguranças também, às vezes, não sabem como agir, né, então fica um alerta aí para as grandes empresas de supermercados que precisa desse treinamento. Isso que você falou é fundamental, porque às vezes a gente tem idoso morando sozinho e que a família não percebeu ainda que esse paciente está demenciando. Por quê? Porque a família chega lá para visitar, tomar um café e ir embora. Você não percebe, você só percebe quando você começa a conviver, tá? Mas aquele idoso vai todo dia no mercado. Os funcionários daquele mercado podem começar a perceber que o comportamento daquele idoso está mudando. Pega o alimento, sai sem pagar e não é por má índole. Não é, ele não era assim. O seu João sempre vinha aqui, agora ele tá, sei lá, fazendo gracinha com a moça ali do pão, pegou um negócio, enfiou no bolso. Ele não é assim. Talvez seja você que vai alertar a família. Se você tivesse esse olhar mais atento e se começarem a treinar as pessoas para realmente ter esse olhar mais atento, não ser agressivo, por exemplo, chegar ao segurança e tirar, você está roubando, porque é um constrangimento para aquele idoso, porque às vezes ele enfiou no bolso e nem lembra mais que enfiou. Lembra. Nem sabe como aquele negócio foi parar ali. Sai de uma forma do mercado segurando o alimento, olhando somente para frente, né? Eu já vi essa cena. Né? E os seguranças não sabem como agir. Você vai abordar um idoso deste e vai fazer ele devolver? Ele não fez por maldade. Não, ele fez por uma alteração comportamental. E se as pessoas forem treinadas, principalmente essas pessoas que estão em supermercado, shopping, você falou muito de segurança, é verdade, porque hoje em dia a gente tem até a recepcionista de um lugar que você vai entrar, que o idoso mora, o porteiro, né? Às vezes o porteiro sabe mais daquele idoso do que o filho, porque o filho vem uma vez por mês, Sim. O porteiro está lá todo dia. Por que o porteiro, quando o filho aparecer, fala, olha, eu tenho achado que o seu pai está com um comportamento um pouco... Seria bom se atentar, eu percebi alguns comportamentos que não são os mais habituais. A gente pode ajudar. Esse olhar muda muita coisa. Sim. Qualquer sinal de alteração comportamental, procure um geriatra. Né? Doutora, eu vou chamar mais um intervalo e voltamos já. Tá bom. Tá bom? Até já. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advpharma.com.br/Geriaderm. Como funciona o atendimento domiciliar, né? Para muitas pessoas que precisam ou têm um cuidador por conta, o atendimento domiciliar, além de você ter a segurança de uma equipe fixa ou ao menos uma previsibilidade de ir alguém capacitado para executar as atividades, você tem a supervisão de enfermagem. Você vai ter referência caso você precise de algum profissional, seja um fisioterapeuta, fono, médico ou algum profissional da equipe multidisciplinar, e também a segurança em caso aconteça alguma eventualidade clínica. Esse idoso vai estar assistido, mesmo que seja à distância ou até mesmo seja uma visita do enfermeiro, mas ele estará assistido. Esta é a principal diferença do atendimento domiciliar em uma empresa. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta com a doutora Núria Margalef. Estamos falando sobre o processo de envelhecimento, trazendo aquelas coisas boas, mas agora eu estou trazendo várias perguntas do público geral e orientações. Doutora, recebi uma pergunta hoje no Instagram, mais ou menos assim, para eu não precisar olhar a pergunta inteira. Por que em alguns casos de demência avançada, o paciente fica rígido?
fica difícil o cuidado no leito, mas por quê? O quadro demencial, existem vários tipos de doenças que podem levar a um quadro demencial. Mas, no geral, elas começam a se afunilar, né? Onde você vai tendo uma degeneração cerebral, onde você vai tendo uma diminuição do cérebro e as conexões das células nervosas, que a gente chama de neurônios, elas vão ficando incapazes de passar uma mensagem de uma célula para outra. Essas mensagens, eu brinco que é como se fosse um curto-circuito, tá? É como se você tivesse muito fio desencapado. Quando você tem uma iluminação, se eu tiver vários fios desencapados, provavelmente eu não vou conseguir acender as luzes. Uma luz vai acender, a outra vai apagar, a outra vai acender, a outra vai apagar. É isso que acontece. O cérebro, ele manda a informação para os músculos se contraírem. Então, eu quero mexer o braço, eu mexo. Com a degeneração cerebral, você começa a perder esse comando. E tudo que a gente não usa, atrofia. Tá? Então, você vai perdendo a musculatura e as articulações vão ficando rígidas. Tá? E rígidas num tanto que, às vezes, é difícil de fazer até higiene. O paciente que fica com a mão fechada, cerrada, cotovelo fletido. A troca de fralda fica prejudicada. Muito, porque você não consegue afastar as pernas, né? E eles sentem dor. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente quando for fazer higiene desse paciente, de você querer estender algo que não dá para estender, porque esse paciente sente dor, porque você está puxando, mas o músculo dele está fazendo sentido contrário. Quanto mais avançada a doença, mais rigidez esse paciente vai ter. Alguns, inclusive, vão ficando em posição fetal. Tá? Eles vão perdendo totalmente o estímulo e eles vão assumindo uma posição fetal, vão perdendo toda a musculatura. Uma das angústias das famílias, além dessa rigidez, é o fato do paciente começar a emagrecer mesmo quando está comendo, né? E a gente explica que o emagrecimento é pela doença neurológica, não é pela falta de comida, tá? Porque você vai perdendo a massa muscular e massa muscular pesa. Sim. Então o paciente vai ficando cada vez mais magro, né? E essa rigidez é uma angústia muito grande. É importante que você tenha um enfermeiro com esse olhar de geriatra, para poder, gerontológico, para poder ensinar a família como manusear sem machucar esse paciente, né? E que você tenha um geriatra também que às vezes pode usar outros recursos, né? Medicamentosos ou até um botox, por exemplo, para salvar, né? Para você soltar mais essa mão, soltar mais esse cotovelo e você poder fazer a higiene desse paciente. E antes disso, tem o auxílio das terapias ocupacionais, né? Que vai nos auxiliar nos posicionamentos, da forma que a gente deve deixar a posição, órteses e tudo mais. O fisioterapeuta, né? Orientar, colocar uma órtese para que essa mão não comece a fechar, né? Porque vai atrofiando e se você mantiver numa posição viciosa, você depois não consegue mexer, porque é realmente uma rigidez. Aí, nesse caso, a conduta médica é uma prescrição de analgésico de uso permanente? Sim. Tá. Às vezes o que a gente faz depende muito de paciente, né? Tá. Eu falo que cada caso é um caso. Geralmente a gente começa com analgésico para dormir, tá? E analgésico na hora da higiene, principalmente banho, porque é o horário que a gente mais manipula. A fralda é um pouco menos, mas geralmente é na hora do banho, porque é o horário que você vai querer limpar e ele está muito rígido e aquilo dói. Então, às vezes você pode usar um relaxante muscular ou um analgésico com uma potência maior, porque se ele sente dor, ele vai no sentido contrário, é uma defesa. Então, se você tira a dor, ele consegue relaxar e isso vai te ajudar também na higiene. E observem muito a tração facial, né, doutora Núria? Eles tracionam a região da boca e a região do olhar, né? Então, você viu que ele não está tendo uma reação dito normal, ele está tendo dor, porque esses pacientes, geralmente, eles não vão falam. Verbalizar. Né? Se verbalizam, eles podem gritar, né? Então, você vai virar... Ou ele agarra, né, agarra na cama, aí você fala, solta da cama, ele não solta porque ele está com medo de cair da cama, né? Eu falo, faz cara de zangado, né? O rosto todo fica contraído. Se está com o rosto contraído é porque ele está muito desconfortável, você precisa saber o que é que está deixando ele desconfortável. E geralmente é dor. Geralmente é dor e uma coisa que às vezes a gente não presta atenção, às vezes é uma fralda dobrada, um lençol dobrado, machucando as costas. A gente vira, né? A cadeira está me machucando, eu vou lá e desencosto. Ele não desencosta, ele vai começar a fazer face, ficar agitado. Nossa, ele fica agitado. Você já foi tentar ver o que pode estar deixando ele agitado? Às vezes é dor. Sim.
Doutora, quando é indicado um atendimento domiciliar com cuidadores? Quando que você fala, pelo amor de Deus, família, vão se reunir e contratem um cuidador para esse idoso? Quando que acontece isso? Olha, o cuidador, aí ele vem quando esse idoso está perdendo a autonomia, esse idoso está aumentado o risco de cair, né? Esse idoso tem o risco de se machucar mexendo no fogão, então ele não consegue mais, ele pode pegar, não está demenciado, mas ele tem uma alteração motora, vai pegar uma chaleira, pode se queimar, tá? Tem o risco de se machucar na hora do banho, ele precisa de auxílio. Auxílio para vestimenta, auxílio para o medicamento, auxílio para alimentação. Eu preciso de um cuidador, esse idoso não tem mais condição de ficar sozinho, ele precisa de uma pessoa para auxiliá-lo, porque senão ele não vai comer, porque ele não consegue fazer comida, ele não vai tomar o remédio, porque ele não consegue chegar até a caixinha do remédio, tá? Ele vai começar a prender o intestino porque não consegue chegar a tempo no banheiro, então precisa de um cuidador. Ou não vai fazer a higiene adequada. Exatamente, aí vai começar a ter infecções urinárias, assaduras, você pode abrir feridas, né? E um outro ponto é quando você percebe que essa família não está dando mais conta de cuidar. Porque é aquilo que a gente falou. Um cuidador, ele é uma pessoa que tem um horário de trabalho, mas depois ele sai dali e vai descansar. O familiar não tem esse horário. Chega um momento em que essa família não é que ela não quer mais cuidar, ela não consegue mais cuidar. O desgaste físico e emocional é tão grande que ela não consegue mais cuidar. E não se culpar também, né, doutora? Não trazer isso daí. Eu tenho uma obrigação que eu tenho que cuidar de mamãe, mas isso se torna um fardo emocional onde você não consegue falar adequadamente, não consegue ter paciência. Você perde paciência. Né? E então não trazer isso como uma culpa. Não. Você não está terceirizando o carinho. Não. O carinho, ele é independente de quem troca a fralda e de quem veste a roupa. Sim. Tá? Porque assim, às vezes o filho, ele não troca a sua fralda, não veste a sua roupa, mas isso não quer dizer que ele não chegue perto na hora que você está comendo, conversa com você, te faz um gesto de carinho. Então, nunca pensar que ter um cuidador é terceirizar o cuidado. Ter um cuidador ou colocar numa instituição de longa permanência, que são as casas de repouso, Sim. é você pensar que naquele momento ofertar o melhor para o seu ente querido. Ou seja, eu consegui até aqui, não estou conseguindo ofertar uma coisa melhor. Então, coloque um cuidador, coloque numa instituição de longa permanência, onde o seu familiar vai estar sendo até melhor cuidado. Sim. Né? E você vai estar melhor para também estar com ele. Sim, as casas geriátricas ou instituições de longa permanência são altamente supervisionadas pelo poder público. Não se tem mais aquela imagem que se tinha, aquele estigma de depósito. Não, gente, o Ministério Público, Vigilância Sanitária, são super assíduas. Né? E a gente tem muito paciente que vai para a instituição de longa permanência e fica melhor do que estava em casa. Sim. Porque ele interage, ele tem o horário da comer, ele tem o horário do solzinho, ele tem o terapeuta ocupacional, ele tem o fisioterapeuta, ele interage com outro idoso que também está lá. E muitos melhoram. A grande maioria melhora. Então, as pessoas têm que começar a perder essa sensação de culpa. Sim. Né? Não tem que pensar isso como culpa. É que o atendimento domiciliar muitas vezes é um preparo para chegar numa instituição de longa permanência. Né? E essa é uma das sensibilidades que tanto o enfermeiro como o geriatra tem que ter quando entra na casa. Perceber o quanto essa família está conseguindo dar o suporte para esse idoso e quanto essa família também não está adoecendo por cuidar desse idoso. É a nossa função sinalizar para essa família, olha, eu estou preocupado com você. Eu vim ver o seu João, mas eu estou preocupado com você que cuida do seu João. E às vezes até sinalizar que aquele cuidador também está adoecendo. Porque às vezes a gente pensa só na família, mas às vezes é o cuidador que está adoecendo. Você precisa tirar aquele cuidador, né? E eu gosto muito de falar de cuidador porque às vezes as pessoas, principalmente os colegas médicos, né? Quando vai para um hospital, você quer saber a informação do paciente e o cuidador está lá do lado, ele fala, não quero falar com você, eu quero falar com a filha. Eu sinto informar que a pessoa que mais sabe sobre o paciente é o cuidador, não é a filha. Tá? A não ser que a filha seja a cuidadora. Então, assim, não coloque esse cuidador para fora. Esse cuidador é uma peça fundamental no cuidado desse paciente. Ele é a pessoa que mais sabe desse paciente. E é a pessoa que mais sofre quando esse paciente parte. Sim. Né? Porque ele perde aquele que ele cuidava todo dia e o que ele tinha afeto, ele perde a família com a qual ele criou vínculo e ele perde o emprego. Sim. Então, de todos, ele é o que mais sofre. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também. Você sabe, doutora, uma curiosidade, apesar do tempo estar ali gritando, eu cancelei um contrato de atendimento domiciliar porque a família levava a idosa no consultório e deixava a cuidadora em casa.
E aí chega no consultório e não sabe passar informação nenhuma. Às vezes até passa, mas de uma forma muito rasa, porque tem como. quem está ali naquele período é o cuidador. É a mesma coisa de você ter uma babá para o seu filho e quando vai no pediatra você deixa a babá do lado de fora. Mas a babá é que troca a fralda, que sabe se dorme, se não dorme, como é que toma uma mamadeira, se está andando, se não está andando. É a pessoa que cuida, você não pode colocar para fora. Ela é a peça fundamental do tratamento. E sendo a peça fundamental do tratamento, você também tem que ter cuidado com quem você escolhe. Sim. Por isso é tão importante uma empresa idônea para que escolha profissionais bem treinados para cuidar do seu familiar. Senão, ao invés de um problema, você vai ter dois. Ou três, ou vários. Ou três, exatamente. Doutora Núria, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Você trouxe informações, assim, muito valiosas, tá? Você estava lá pensando o que eu vou falar, será que eu vou trazer informações? E com certeza trouxe. Ah, que tá? bom, fico feliz. Tá. A Ana vai colocar ali a sua imagem com o endereço para a gente saber onde que a gente acha a doutora Núria. Ela é médica geriátrica, geriatra lá na Clínica Sinapse, fica lá no Jardim das Samambaias, lá na Paulino Conrado, número 20, sala 101. Né? O telefone é o WhatsApp também, doutora? É o 9452-32266. E acha lá nas redes sociais também, né? Porque a doutora é toda informatizada também. E tem que ser doutora_Núria Margalef. Fácil achar. Fácil achar. É Margalef, gente. Com F mudo no final. F mudo no Serão muito bem-vindos. Quem quiser ir tomar um cafezinho, conhecer a gente lá. E o que eu sempre indico, geriátrica a partir dos 40, né, doutora? A partir dos 30. Dos 30? Que é quando a gente começa a envelhecer. Ah, então tá bom. Então... Sejam bem-vindos. Todo mundo lá. Já vou levar um ônibus, então. Doutora, muito obrigado. Obrigada. E até semana que vem. Até breve. Tchau, tchau.